Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Camargo e este é o Fala Tchê, o podcast do Portal Tchê. E neste episódio o bate-papo vai ser com William Di Donato. Ele é o CEO da Arapal, empresa de tecnologia de origem indiana, que está instalada em Erechim e agora veio para Getúlio Vargas. William, seja muito bem-vindo. Diego, eu que agradeço o convite, enfim, estou à disposição aí de vocês. Então, William, é uma empresa indiana, certo? De origem indiana. E, por exemplo, em Getúlio Vargas, pouca gente sabe que está instalado aqui, né? O que é a Arapal? O nome mesmo já é estranho, né? As pessoas sempre me perguntam, mas o que significa Arapal, Arapl, como é que fala, né? Na verdade, Arapl é uma abreviação do nome da nossa unidade base na Índia, né? Que é Affordable Robotics Automation. E lá mesmo as pessoas chamam de Arapal, não falam o nome completo, né? E aqui a gente acabou adotando a mesma coisa, até por uma questão de enfim, ficar muito próximo de como funcionam as coisas na Índia e tal, né? E é isso, o nome é por isso, né? Certo. E aqui na nossa região, qual que é o foco da empresa aqui na nossa região? Na verdade, a Arapal ela sempre teve uma forte presença na área automotiva, né? Então, aqui no Brasil a gente está há mais ou menos 6 anos trabalhando, né? A gente basicamente começou em São Paulo, atendendo os nossos principais clientes que são montadoras. Esse é o nosso principal negócio no mundo todo. Porém, né, com a pandemia, a gente também acabou fazendo com que a gente nos reinventasse, achasse outros mercados, né? Isso foi bem interessante porque a nossa unidade no Brasil, daí em diante, conseguiu uma independência muito grande da nossa base na Índia, né? A gente basicamente desvencilhou de toda a parte operacional ligada ao setor automotivo. Hoje o setor automotivo representa muito pouco dentro do nosso negócio no Brasil, né? A gente acabou focando muito forte no agronegócio, e esse é um dos motivos para que a gente veio parar exatamente aqui, né? A região sul é uma região que tem uma forte presença na área agrícola, né? Fabricantes de equipamentos, de máquinas agrícolas, frigoríficos, ou seja, tem uma série de indústrias e tecnologias que acabaram fazendo parte aí desse know-how novo que nós criamos. Só que no sul também tem uma particularidade muito específica, né, que nós percebemos que nós não conseguíamos fazer negócio porque não estávamos no sul, né? Então, em São Paulo, a gente sempre fala, o pessoal do Sul é muito bairrista, e a gente sentiu na pele isso, né? A gente desenvolvia os projetos com os nossos clientes no Sul, e quando na hora de fechar, onde vocês estão? Em São Paulo. Não. Em São Paulo, não. Tem que estar aqui. E isso fez com que a gente também, enfim, se posicionasse melhor, montasse inicialmente uma operação de vendas no Rio Grande do Sul, depois a gente trouxe a indústria, enfim, a gente foi trazendo aos poucos, e hoje a gente basicamente, quase a gente já não tem mais nada em São Paulo, a gente só tem um escritório na área comercial, mas tudo tá aqui no Sul já. Perfeito. E o que de fato a Arapal tem para oferecer para um agricultor, por exemplo? Na verdade, a gente desenvolve tecnologias diversas, né? Tem algumas tecnologias que foram desenvolvidas pela Arapal por uma questão de negócio, né? A gente entendia que é um bom negócio para a empresa e era uma tecnologia que não estava disponível assim, para o nosso cliente. E outras foram tecnologias que foram criadas por solicitação do nosso cliente, né? Por exemplo, a área frigorífica, né? Nós desenvolvemos no último ano uma célula inteligente de abate, basicamente. Hoje a gente tem um frigorífico inteiro robotizado, tá? Que utiliza muito menos água, enfim, tem um monte de ganhos que você tem. E isso não fazia parte do nosso escopo inicial de desenvolvimento local. Como é que isso aconteceu? Alguns clientes que nós visitamos começavam a colocar ali as dificuldades que eles tinham no mercado, né? Olha, a gente tem muita dificuldade porque a gente consegue comprar equipamento de catálogo dos fabricantes locais, e isso acaba trazendo alguns problemas pra gente, porque a gente não consegue crescer. Se eu quiser um equipamento da Europa, eu não tenho, mesmo de um representante local. Então nós entendemos assim, poxa, é um mercado interessante,
mas que não tem uma tecnologia própria, né? E aí nós desenvolvemos toda uma tecnologia para isso, né? Então hoje a gente tem, tanto que na semana passada nós fizemos o lançamento oficial da nossa, a gente chama de Smart Factory para abate, né? Na Expo Meet de São Paulo. Então a gente foi lá, apresentou nosso equipamento ali que era uma feira bastante específica para a área de carnes. E outras coisas, né? A gente desenvolveu aqui o sistema de Tower Farm, que é aquele sistema de agricultura tanto para hortaliças, legumes, isso é tudo feito de forma vertical, a gente não usa terra, né? São todas prateleiras, então Sem você consegue... terra? Sem terra. Não tem terra. Mas como que faz, né? É uma tecnologia diferente, né? Com que você utiliza a água, utiliza alguns sistemas ali inteligentes de alimentação, de nutrientes, temperatura, iluminação, é uma iluminação diferente. E você acaba produzindo, hoje, para você ter ideia, você consegue produzir 10 vezes mais, né? Do que você produz em 1 metro quadrado numa Tower Farm. Só que em termos de nutriente, por exemplo, de uma verdura dessa, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 15 vezes mais nutrientes do que uma verdura normal comprada na feira ou cultivada na terra. Sem falar na velocidade, né? Você acaba da semente até a colheita, você leva aí 1/3 do tempo de uma produção normal em terra. Então você tem um monte de problema de ganhos, né? A água é reaproveitada, você não tem terra, você consegue cultivar em qualquer local, né? Você não precisa estar no meio da área rural para fazer isso. E consequentemente os bichinhos também. Exato, você não tem problemas de praga, Pragas. você tem um monte de controles que você deixa de ter, né? Que você acaba ganhando. Então, é uma coisa bem interessante, a gente ainda tá procurando alguns parceiros, a gente está desenvolvendo algumas coisas, porque essa tecnologia ela já existe muito forte em alguns países asiáticos, mas principalmente para verduras, né? E aqui a gente está com foco específico, principalmente na área de legumes e de algumas raízes, batata, tubérculos que normalmente não são utilizados nesse tipo de tecnologia. Já existem algumas coisas no mundo para esse tipo de produto, né? E a gente está desenvolvendo aqui localmente uma tecnologia própria para isso. Então a Arapá hoje está procurando parceiros, procurando alguém que vamos fazer uma parceria, vamos fazer um teste, como é que funciona isso? A gente está sempre procurando parceiros, né? Então, seja para todas essas áreas, né? Para a área de Tower Farm, a gente está procurando produtores na área de legumes, folhagens mesmo e tubérculos, né? Isso é bem importante para a gente. Até para a gente ter uma comparação de como que ele faz hoje com o sistema novo, para mostrar o ganho, né? Então, a gente está sempre procurando esse tipo de parceria. E é lógico, depois que é desenvolvida a tecnologia, a pessoa que fez ali a parceria com a gente, ela fica com a tecnologia, ou seja, você acaba ganhando aí todo o processo para você produzir normalmente, né? E você ainda tem toda a parte de ir para outros negócios, frigorífico, né? A gente desenvolveu algumas coisas para alguns fabricantes específicos para eles, você acaba virando um equipamento de catálogo que pode entrar em outros produtos, então a gente sempre tem esse tipo de coisa, né? As tecnologias elas vão sendo criadas e a gente utiliza em outros segmentos, outros setores, né? Então tem tecnologias que a gente desenvolveu para a área automotiva que hoje a gente utiliza em outros setores, por exemplo, setores de madeira, né? A gente tem equipamentos para a área de madeira também. Então a gente vai utilizando, vai trocando ali figurinhas internamente e trocando as tecnologias de área. E esse equipamento que tu fala, é um robô, né? Tem um robô também na jogada, né? Aquele que a gente viu na feira lá que... É isso? A gente tem muitos robôs, né? A gente tem robôs industriais, que são aqueles robôs que a gente entende ali, poxa, aquele robô que a gente vê sempre montando carro, né? O da feira que a gente estava usando de garçom, né? A gente tava usando... coisa legal, o robozinho pegava assim a bolachinha, cara, que legal. Ele estava fazendo, na verdade, uma função basicamente de garçom, mas era para mostrar ali o que a gente consegue fazer com a tecnologia, né? E nós temos muito esse tipo de coisa, né? Só que o robô não é só isso, né? O robô, ele pode ser um robô industrial como aquele, ele pode ser um robô que a gente utiliza através de software para fazer cálculos matemáticos ou de posicionamento, ou seja, já não é um robô físico, né? E existem equipamentos que são robóticos também, mas não tem a forma de robô, né? Então, por exemplo, a Tower Farm basicamente ela é um grande robô,
né? Porque toda a movimentação de hortaliças, de troca, de colocar, vamos dizer assim, as medições que você faz de temperatura, de umidade, de energia elétrica, de calor, tudo isso é um robô que controla, só que você não vê, é um software, né? Sim. Ele faz isso de forma automática, né? Legal. E tipo assim, aqui em Getúlio vocês têm uma empresa aqui, uma sede aqui, uma filial aqui, e tem outra em Erechim. Em Getúlio faz o quê? Erechim faz o quê? Qual é que é a distribuição das funções da empresa, assim? O que Getúlio faz e o que Erechim faz? Na verdade, são empresas totalmente diferentes, né? Vamos dizer, são segmentos diferentes, né? A gente ainda tem a nossa filial em São Paulo, que basicamente trabalha só com a área comercial para a indústria automotiva ainda. Então ela tem uma forte presença, ela está ligada diretamente à nossa unidade da Índia, né? A fábrica de Erechim foi a primeira que a gente trouxe para cá, então ali eu construo todos os equipamentos, lá realmente é uma fábrica, então tudo que é projetado de equipamentos, de robótica é feito lá, né? Mesmo que a gente importe equipamentos da Índia, de outros países, a gente traz para aquela planta, é ali que a gente monta, faz toda a parte de integração, testa, antes de levar para o cliente. E Getúlio Vargas é onde está o nosso escritório de engenharia. Né? Aqui é a parte de serviços de engenharia. É onde a gente faz toda a parte de software, projetos de equipamentos. Então aqui a gente está começando a criar, a formar, na verdade, as pessoas, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de robô, e se a gente for imaginar que a gente está no interior do Rio Grande do Sul, a gente tem muita dificuldade de mão de obra. Em São Paulo nós já tínhamos dificuldade, você imagina aqui. Então a gente tem muita dificuldade. Então a gente está ali vagarosamente encontrando as pessoas com o perfil que a gente precisa e treinando as pessoas. Então hoje a gente tem pessoas sendo treinadas na área de ciências, vamos dizer assim, né? Cientista de dados. Hoje a gente está formando uma pessoa que provavelmente vai ser... Provavelmente não, né? Ela vai ser aí o nosso engenheiro de software na área de robótica, de simulação, ou seja, nós temos muito poucas pessoas no Brasil que fazem esse tipo de trabalho com, vamos dizer assim, que tem um amplo conhecimento. Então a gente está treinando essa pessoa internamente. Então está passando ali por todo um processo de treinamento, trabalhos que a gente fazia fora do país, a gente está colocando para ela começar a fazer devagar, sem querer resultado já. Mas a gente está começando a formar as pessoas ali para ter ali, vamos dizer assim, os técnicos, os especialistas dentro da nossa unidade. E aqui para nossa região, mais especificamente aqui em Getúlio Vargas, projeto para o futuro, qual que é a ideia aí da Arapau aqui em Getúlio Vargas? Eu sempre, desde que a gente pisou aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha um compromisso nós temos um compromisso ali com a Prefeitura de Erechim, ali com a nossa fábrica, a gente também tem um compromisso com Getúlio Vargas aqui na questão da parte de serviços de engenharia que a gente está desenvolvendo. Tem todo um projeto depois da implantação da fábrica, de uma fábrica nova aqui, tal, que a gente está trabalhando nisso. E aí o que acontece? Para a gente é muito importante que haja um crescimento da cidade, né? Ao mesmo tempo que a gente também cresça, né? Então, o que acontece é, conforme a gente vai desenvolvendo projetos novos, tecnologias novas, a gente precisa formar pessoas, a gente precisa fazer com que a cidade também cresça, porque eu entendo que não adianta eu vender um equipamento de ponta para uma empresa que existe um segmento em Getúlio Vargas e basicamente está condenando a empresa local, né? Porque eu vou tirar basicamente ali a competitividade dela de mercado. Então a gente faz um trabalho com as empresas locais de mostrar o que a gente consegue de tecnologia, lógico que dentro da realidade delas, tá? Quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre imagina que a gente está falando de equipamentos de alto valor. Sim, a gente sempre está falando de equipamentos de alto valor, essa é a verdade. Mas a gente sempre acha um jeito também de tornar isso de uma forma mais acessível para as pequenas empresas, as empresas locais. E a gente está fazendo para algumas empresas já em Getúlio Vargas, tá? De criar condições para que elas tenham acesso até esse tipo de tecnologia. E é lógico, a cidade precisa crescer, né? Aí a gente começa lá atrás a desenvolver um sistema de educação, né?
junto com a cidade. Então a gente colocou ali para a cidade uma oportunidade de investimento na área educacional. Né? A gente sempre fala assim, vamos treinar, colocar robótica nas escolas, que hoje virou uma grande moda isso, né? Mas tem que ter um objetivo, né? Então, a gente também tem um plano desse, né, que é o Conect Mais. A ideia é que a gente coloque isso ali para as escolas locais, né? Inicialmente, a gente só conseguiu fechar um acordo ainda com uma escola estadual aqui da cidade, né? As escolas municipais a gente ainda não conseguiu evoluir nisso, né? Mas eu acho que é uma questão de tempo também. Mas a gente precisa começar, né? E diferentemente dos sistemas que você tem de robótica educacional, que as cidades colocam, aqui a gente tem um foco muito mais, não só de raciocínio lógico, mas de levar o que a indústria precisa, sabe? O nosso foco é começar a colocar na cabeça das crianças ali, né? Lógico que melhorar o raciocínio delas, melhorar a condição delas na escola, mas começar a colocar ali um cenário do que realmente o mercado precisa. O que é que acontece, Diego? Hoje, um grande problema das empresas nós não temos pessoas capacitadas, e mesmo as pessoas que são capacitadas, que estudam, que se formam, quando ela sai da faculdade ou de uma universidade, ela não está nem próximo do que a indústria precisa. Então a gente está lá atrás, né? É um trabalho de formiguinha. A gente começou agora, lá atrás, formar uma base para essas crianças crescerem. Então o nosso trabalho começa lá no 6º ano, né? E a ideia é chegar até o 3º ano do médio, devagar, preparando, medindo. Então esse primeiro ano que a gente está entrando, a gente quer entender qual que é a realidade das crianças, a realidade das escolas, entender e amadurecendo o nosso projeto e adaptando para a situação local. Entendi. E qual que é a tua visão aqui da cidade de Getúlio Vargas? O que tu acha assim da... Olha, eu sou de São Paulo, né? Então, para mim, quando iniciei as minhas viagens para cá, eu ficava 15 dias aqui, 15 em São Paulo. Então, para mim era uma diferença muito grande, né? No começo eu não gostava, né, do ritmo da cidade, né? E, enfim, São Paulo, você quer sair à noite, você sai, você quer jantar a qualquer hora, você quer ir no mercado de domingo, não tem essas restrições, né? Então isso era uma dificuldade grande para mim, né? E aos poucos eu fui entendendo ali e vi que tem toda uma qualidade de vida nisso, né? Então eu acho isso importante. Agora, uma das coisas que eu questiono muito aqui principalmente na questão da cidade, se a gente for falar de Getúlio Vargas, a gente precisa ter uma visão de futuro, né? Isso precisa começar a acontecer, né? E aí isso precisa vir ali vamos dizer assim, das pessoas acadêmicas, precisa vir do empresário, né? Precisa ter um movimento ali das pessoas ali, de envolvimento... Da administração do municipal também. Exato. Precisa ter ali um envolvimento de tudo para saber o que a cidade quer, né? Eu sempre falo para as pessoas ali da minha empresa que a gente não pode mais terceirizar a responsabilidade e deixa lá a administração pública se virar. Não. A gente tem que se envolver cada vez mais nesse tipo de coisa. Senão a gente não vai conseguir ter a cidade sempre vai ser parada, né, no tempo, né? E a gente precisa fazer evoluir, né? A gente iniciou um trabalho esse ano, né, que ainda está gatinhando ainda, né, que é um sistema de smart cities, né, que são cidades inteligentes, né. Então o que a gente fez? A gente reuniu ali informações de cidades que eu já visitei, que Carapau tem unidades, enfim, de vários locais no mundo, de como funciona as cidades, né? Em todos os termos. Segurança, saúde, educação, como funciona tudo isso lá fora, quais são os melhores meios de se fazer isso, os melhores procedimentos. E a gente está reunindo isso. E qual que é a ideia? É sentar realmente com a cidade ali, com os entes, todos os entes ali que fazem parte da sociedade e discutir isso, né? Colocar isso aí, como é que a gente pode fazer isso para melhorar? Carapau está sempre aberto para ajudar,
A gente está sempre aberto para trazer novas ideias, para ajudar, para colocar a mão na massa. A gente, né, faz parte do nosso trabalho fazer esse tipo de coisa. Então, né, Diego, a gente precisa que a sociedade tenha um envolvimento bem maior na política, né? De tudo, né? Se a gente quer um país diferente, se nós queremos uma cidade diferente, a gente precisa se envolver, né? E começa aqui por baixo, né? Começa aqui por baixo. Não adianta, eu quero que o Brasil mude, mas a gente precisa tomar uma atitude aqui no nosso chão, né? Exato. Que é o mais fácil, né? É o mais fácil. Então não adianta mais... Assim, a gente não pode votar só por um saco de arroz. Exatamente. E não necessariamente para a gente fazer a nossa parte para o desenvolvimento do município, a gente tem que estar num partido político, ou tem que ser um vereador, ou tem que estar numa prefeitura. A gente, fazendo um trabalho em equipe paralelo, a gente consegue ir lá e, olha, aqui galera, nós estamos a gente tem um bom número de pessoas aqui que estão pensando dessa forma, e daqui a pouco a gente consegue acender uma luz de alerta e fazer com que o pessoal ouça as demandas que eles não estão enxergando de primeiro momento, né? Exato. Né? Fazer política, se envolver com a política não significa que você tem que gostar de um partido ou não. Não adianta você falar assim, eu sou oposição, então eu sou contra tudo. Não, peraí, isso não é oposição. Exato, é oposição burra. Exato. Então tem coisas que são boas para o município e você não consegue aprovar porque você é oposição. Não, eu não aceito. Não, pelo contrário, né? Oposição são ideias diferentes, elas são interessantes, são bem-vindas, mas sim, precisa haver um consenso e as ideias boas para o município elas têm que acontecer, né? Assim como precisa ter uma abertura, né, assim, da administração pública para outros setores e também ter o envolvimento dos setores na administração pública, né? Isso assim, é o básico, né? A gente talvez, eu não sei se a gente nunca teve e eu não me lembro disso, ou se realmente a gente precisa começar a aprender a fazer isso, né? E cidade pequena tem muito disso. De se fechar naquela bolha ali e não pensa muito fora da caixa, né? Fica muito ali. Aquele lá não é dos nossos. Aquela coisa chata que toda cidade tem, todo município tem, ainda mais cidade pequena, né? Então se trabalha muito por um propósito ali e daqui a pouco uma ideia que seria muito interessante por vir de alguém que ou não apoiou ou é de um outro partido, ou sei lá, acaba ficando na gaveta, né? Exato. Aí entra novamente naquela questão do você partidário ou não, né? Isso não tem nada a ver com partido, isso não é política, né? Exatamente. É o princípio básico de alguém que quer o bem do município é botar, por exemplo, a vontade do povo ou o que é bom pro povo acima do partido, acima da ideologia, acima da politicagem que fazem nas cidades pequenas. Sim. E aí é engraçado porque é muito comum as empresas deixarem um município por questões de política, né? Porque não, né? Você ali tem uma questão de ou você não consegue crescer, ou o incentivo é de um e não é do outro, porque existem outros interesses e acaba, enfim, quem perde é o município, né? Então esse tipo de coisa precisa mudar, né? O incentivo para as empresas é o principal para desenvolvimento do município. Porque se você não incentiva as empresas que vão trazer renda, que vão trazer emprego, que vão alimentar as famílias do município, vai adiantar o quê? Se tu não fizer isso, tu vai fazer o quê? Eu concordo, né? Na verdade, a gente precisa entender que quem gera renda, quem gera desenvolvimento, quem gera o crescimento não só do município, mas enfim, do estado, do país, é o empresário, seja no comércio, seja na indústria, no serviço, né? São esses setores, vamos dizer assim, os principais que geram renda, né? Porque a administração pública não gera renda nenhuma, né? Ele trabalha com a renda de quem gerou. Exatamente. Ele administra. Então, já que ele administra os impostos de quem gerou, nada mais justo do que ter ali uma participação efetiva de aonde nós queremos que o dinheiro seja investido, né? Então é uma metodologia, metodologia não, é um cenário que a gente precisa aprender, né? A gente tem que entender que precisa ter um envolvimento maior
né? Enfim, eu sou bem aberto para esse tipo de coisa. Então, eu sento para conversar com um político, com um prefeito, eu ligo, reclamo, e eu acho que faz parte. A gente tem que estar envolvido nesse tipo de coisa. Eu percebi, inclusive a gente fez uma matéria no portal, que vocês estiveram agora, há uns dias atrás, na Expo Meat, a feira setorial voltada para o segmento de carnes, né? Como é que foi lá a experiência? Olha, foi bem interessante, né? Na verdade, a gente vinha planejando desde o final do ano passado essa feira. Foi ali que nós fizemos o lançamento da nossa Smart Factory para abate suíno, né? Que é uma operação, não vou falar 100%, mas grande parte dela toda robotizada. Então, são equipamentos que são... a gente tem equipamentos parecidos na Europa, mas não adaptados para o mercado nacional, né? Além disso, a gente tem ali uma série de operações que hoje elas não existem no mercado. São equipamentos nossos, né? Então, para tanto, a gente importou equipamentos também para fabricação de ferramentas. Enfim, a gente fez uma série de investimentos na área de software para conseguir desenvolver toda essa solução. Mas é uma solução, vamos dizer assim, é um turnkey, né? Você compra ali uma operação que ela vem praticamente pronta, né? E a feira foi bastante interessante, né? Nós tivemos ali vários contatos com frigoríficos de grande porte, né? Nacional e internacional. A gente teve frigoríficos do Paraguai, do Egito, teve empresas do Oriente Médio que nos procuraram. Enfim, a gente até ficou meio que surpreso por ser um equipamento novo, né? Mas a gente teve uma procura muito grande e é bem interessante isso, né? Enfim, por outro lado, a gente, olhando todo o cenário da feira, a gente ainda percebe que as empresas no Brasil ainda continuam com um freio de mão puxado em termos de desenvolvimento. Eles continuam vendendo aquele equipamento que eles faziam há 20 anos atrás, né? Continua exatamente o mesmo, né? E a gente precisa mudar, né? Então, vamos ver, né? A gente basicamente deu um tranco ali, né? Olha, agora tem alguma coisa nova, então a gente vai precisar que o mercado se mexa também, né? Espero que isso aconteça, mas um balanço geral foi muito efetivo, foi muito bom para nós, os contatos que nós conseguimos. Obviamente que leva um tempo agora até você desenvolver uma solução específica para um cliente, fazer toda a parte de negociação, mas foi bem interessante. E outras feiras desse mesmo segmento, fora essa, rola bastante dessas feiras aí, ou é alguma coisa meio que... Tem feiras locais, né, regionais, tem a Tecnocarne, que se não me engano no Ceará, que nos convidaram também, que agora em junho, se não me engano. Tem a Mercoagro, né, que é em Chapecó. Na verdade, como teve a pandemia, nós ficamos sem a Expo Meat e a Mercoagro durante os 2 últimos anos. Então esse ano tem as duas, mas no próximo ano a gente tem um ano outra, porque na verdade é o mesmo organizador, né? Então um ano uma feira, outro ano a outra. E tem feiras internacionais, né? A gente está procurando algumas coisas fora do país também para aumentar ali nossa visibilidade de mercado, enfim, de crescimento ali, né? A gente precisa aproveitar que a gente é um equipamento novo, que a gente ainda não tem concorrentes para o que a gente desenvolveu, né? Então a gente tem que aproveitar ali e ganhar espaço no mercado, né? Acompanhe o Fala Tchê, o podcast do Portal Tchê, todas as quartas-feiras às 20 horas, com o apoio de Atacarejo Compre Bem, Cavalete Cadeiras Profissionais, Rea Solar, Grupo Haiduki e Caro Web. Voltando às origens, né, que eu mencionei ali que a Arapau é uma empresa indiana. Como que essa empresa lá da Índia veio parar aqui no Brasil? Digo, isso é uma história até um pouco maluca, né? Porque, em resumo, né? Deixa eu ver, uns 6 ou 7 anos atrás, né? Eu estava trabalhando num projeto de uma empresa. Na verdade, a gente estava trabalhando há 10 anos atrás no projeto de construção da planta da Nissan no Rio de Janeiro, né? E ali foi um projeto que nós trabalhamos aí cerca de um ano ali, né? A gente basicamente fez toda a parte de montagem deles, né?
E durante o desenvolvimento, a gente acabou trabalhando para Toyota, alguns outros fabricantes, né? E aí surgiu o contato direto com os fabricantes asiáticos, né? Seja da China, do Japão e da Índia, né? Que eram os fabricantes dos equipamentos que nós montávamos aqui no Brasil. E aí veio o convite, né? De um dos amigos que eu tinha, falou, olha, vamos tentar trazer uma representação da Arapau aqui pro Brasil, eles têm uma tecnologia legal, né? Eles querem vir pro Brasil e eu acho que é uma oportunidade boa. Eu falei, vamos tentar, né? Vamos ver, né? E aí, esse meu amigo, ele foi até a Índia, né? E fechou um negócio lá com eles, né? De fazer uma representação local. E um mês depois ele recebeu um convite para trabalhar na China e foi embora. E aí ele acabou, enfim, eu tive que assumir o negócio. Ele, agora é com você, né? E aí a mesma coisa, né? Em um mês eu acabei viajando para a Índia para conhecer a unidade, assinar os contratos de representação e começar a desenvolver o negócio aqui no Brasil. E aí aconteceu tudo muito rápido, assim, a gente basicamente era uma representação aqui. De representação a gente virou uma unidade local, né? Então de representante eu virei funcionário da empresa. E num terceiro momento eu já tinha uma unidade 100% independente da Índia, né? Então, que é o que a gente tem hoje, né? Hoje a nossa unidade do Rio Grande do Sul, apesar de fazer parte do grupo, nós somos 100% independente, né? Então a gente pode comprar ou pode vender equipamentos deles, né? E é bem interessante, assim, porque foi tudo muito rápido. A forma que o indiano faz negócios é bem diferente da nossa. Então, ali tem que ser tudo no cara a cara, né? Tudo escrito e escreveu, tem que cumprir, né? Mas foi bem interessante, né? Então, essa história a gente já tem aí há quase 5, 6 anos aqui no Brasil, né? Junto com a Arapau, enfim, a gente tem desenvolvendo coisas junto com eles. Agora a gente começa a conversar com eles também de enviar os nossos equipamentos frigoríficos para a Índia e para a Ásia. Então é um fluxo totalmente contrário, porque antigamente nós importávamos equipamento e agora a gente tem a oportunidade de enviar equipamentos para eles. Então é bem interessante esse fluxo de negócios, né? E como curiosidade, assim, a Índia é um país totalmente adverso, né? Esquece tudo que você sabe de mundo, de ordem, de organização, né? Essa é a Índia. A gente vê os vídeos, tem no Face ali, os caras, a culinária deles fazendo almoço no meio da rua lá que é totalmente diferente aqui, né? É a cultura deles. Sim, é exato, a cultura deles. deles. É a cultura deles. E fazem lá e os caras engarrafam um refrigerante na hora lá, um suco com gás, botam o gás. Cara, é uma coisa muito louca que eles fazem lá, cara. São muitas, assim, a quantidade de pessoas que vivem nas cidades é uma coisa, assim, absurda, né? Tudo, né? Então, as pessoas não têm tempo de almoçar ou tomar café em casa. Então, boa parte da população que trabalha no centro não mora no centro. Então, eles só têm um dormitório. Então, eles fazem tudo na rua. E aí tem aquilo que a gente vê lá, é verdade, eles comem na rua, eles fazem tudo na rua, basicamente. Não, e tu vê os caras engravatados lá e coisa. É normal. Comendo no lugar lá que muita gente aqui no Brasil ia ficar. Né? Mas é a cultura deles, é assim, né? Sim. Não é, assim, pra nós é muito estranho. É estranho. Né? Eu nem recomendo ninguém comer nada na rua lá. Tu comeu lá alguma coisa, não? Olha, na rua não. Por que não? Porque existem algumas recomendações. Às vezes, nosso organismo não está preparado para o tipo de comida e tempero que eles têm. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de... Acho que nem o psicológico. Você pode até ter coragem de comer, né? Mas a gente não tem uma... Vamos dizer assim, nosso organismo não está preparado para a quantidade de condimentos. Esquece. Tudo que você come, você vai passar mal. É bem temperado. O vídeo que eu vi, tinha um cara que tinha uns 6, 7 potes. Ele botou um arroz assim, lá fritar e ó.
pegava de tudo quanto é pote lá e fincava lá dentro, cara. Enfim. Não, é desse jeito. É tudo muito apimentado. É tudo com muito tempero. É muito alçafrão, é muito curry. Então, assim, basicamente a comida não tem gosto, né? O que você tem, porque como você tem muito tempero, né? Você acaba... Se você, por exemplo, sei lá, você comer um filé de frango, não tem gosto de filé de frango. É só dos temperos. Só tempero, né? E pra gente é muito estranho, né? Por exemplo, o que eu falei, a gente tem dificuldade de comer porque a gente não tem um organismo preparado para isso. Então, você vai ter dor de estômago, você vai passar mal. Eu tive amigos que foram parar no hospital. Então, é bom porque você acaba fazendo um regime forçado, né? Tudo é regime forçado. William, agora um assunto assim bem delicado. Semana passada ocorreu em Blumenau um ataque a uma creche, onde infelizmente várias crianças acabaram vindo ao óbito. Pensando na tecnologia voltada para a segurança pública. Existem vários cenários em locais diferentes do mundo em termos de segurança pública, né? Vamos dizer assim, em termos de tecnologia. Hoje o que existe de mais moderno são sistemas de vídeo monitoramento. Não é vídeo monitoramento, videovigilância com inteligência artificial, né? Então, hoje a China e alguns países do Japão, Coreia, eles têm alguns sistemas, a Turquia também está implantando. É lógico que depende do que você está buscando, né? Desse tipo de tecnologia, né? Não é um controle social. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da China, tá? Você saiu na rua, você é filmado, tudo tem reconhecimento facial. Então, aonde você vai, você é reconhecido. Então, você tem lá se você é procurado pela justiça, você não vai conseguir andar 2 quarteirões. Já passou a botar isso aí aqui no Brasil? Então, a tecnologia, ela está muito presente nisso, né? Nas escolas, né? Você não consegue entrar numa escola sem controle da sua identidade visual. Então você tem todo um controle nas escolas, na própria Índia também, né? Alguns anos atrás houve um grande incidente ali, de terrorismo. Eles mudaram vamos dizer assim, o controle, né, da sociedade. Então, qualquer lugar que você vai na Índia, você tem ali detectores de metal, você tem videovigilância, você tem controle por face, identificação facial. Então, são coisas que a gente precisa fazer, né? Isso não é controlar a vida das pessoas, né? Isso é dar segurança para as pessoas. Principalmente se você imaginar que o nosso futuro está dentro de uma escola, então é onde a gente deveria olhar com mais carinho e ter esse tipo de controle de repente. Porque é o que eu falei, a ideia não é ter um controle social das pessoas, o que você faz ou deixa de fazer, mas ter um controle, trazer um pouco mais de segurança, né, nesse tipo de coisa. A gente tem muito esse sistema Sentinela aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas aquilo na verdade é um sistema de câmera de monitoramento, né? A gente não tem nenhum sistema, nenhum software rodando por trás, né? Na China, os sistemas de verificação visual por reconhecimento facial, eles conseguem identificar uma pessoa com menos de 0,2 milissegundos. Então você passou na frente de qualquer câmera, ele sabe quem é você. Se você não for de lá, você não está no banco de dados, então ele sabe que você não está lá. Porém, ele começa a gerar um ID para você e vai tentar descobrir quem é você. Então, mesmo quem não é de lá, acaba sendo monitorado, vamos dizer assim. E isso tudo é inteligência artificial que faz esse cruzamento de dados? Sim, é todo um software que é feito. Lógico, é um software gigante, né, conectado entre as cidades, mas é um sistema fantástico, assim, em termos de segurança. Se você parar para pensar hoje, né, imagina a quantidade de policiais que eu preciso ter para fazer todo um controle. Não, nem é viável. Não tem como. É impossível também. É impossível. Não tem como. Imagina a quantidade de escolas. Vou manter um policial em cada escola? Também não, né? E eu, pessoalmente, sou contra armas. Então, assim, eu acho que a arma não é o caminho. Então, qual é o caminho? É você ter sistema, usar a tecnologia, logicamente,
olhando ali para o bem-estar das pessoas, não querendo tirar um benefício disso, né? Lucrativo, vamos dizer assim, mas usar a tecnologia para ter um ganho de segurança, né? Eu acredito que esse é um cenário bem interessante para o futuro. A gente ter esse tipo de sistema não como controle social, como eu falei, mas como um sistema de segurança efetivo, né? Isso daria uma segurança muito grande, né, para todo mundo, né? Você saber que não importa onde você esteja ali, você está sempre sendo monitorado, controlado. Se tem alguma coisa, alguém procurado, alguma coisa, imediatamente aquela já entra no sistema, né? E passa ali uma atualização. Mas né? para isso tem que mudar um pouco a lei aqui no Brasil. Porque hoje, se um policial prende um traficante com droga no carro, por exemplo, dependendo da abordagem, o crime é desqualificado. Daqui a pouco ele sai da cadeia, como aconteceu em Passo Fundo, há um tempo atrás. Então, antes de implantar isso, precisa muito mudar nossas leis aí. Porque vai passar ali um cara que é procurado numa inteligência artificial ali, aquele cara procurado, a polícia vai lá, vai pegar ele. Não, mas essa abordagem não teve prerrogativa, não teve aquela coisa toda que tem... Aparece um monte de advogado aí pra confrontar a forma que o cidadão foi abordado, deixando o crime, por exemplo, que ele cometeu em segundo plano. Diego, é um aperfeiçoamento, uma evolução, né? Se você começa a usar a tecnologia para fazer esse tipo de controle, automaticamente você tem que fazer uma evolução dos procedimentos, das leis, né? É o que acontece com nossos equipamentos. Quando a gente desenvolve um equipamento novo, normalmente ele está fora. Vou dar um exemplo aqui. Os procedimentos de frigorífico, eles são muito antigos. Tem 20, 25 anos. Eles são adaptáveis para o nosso equipamento? Não. Então a gente tem a mesma dificuldade de ir lá, mostrar, documentar, para começar a forçar a mudança dos procedimentos. Ali é a mesma coisa, né? E pegando o gancho agora, que a gente falou um pouco de inteligência artificial. Cara, isso tá cada vez mais assombrando, eu tô até com medo. Agora tem o tal do ChatGPT, a última versão agora, que é cabuloso, meu. Eu tava dando uma olhada meio por cima ali... cara, não dá de entender. Sinceramente, não. Quem não conhece o ChatGPT aí vai dar uma pesquisada. Ele tem um país, se eu não me engano, foi proibido. Tem 4.0 agora, né? O troço faz, tu digita lá, faz um texto sobre tal coisa, ele cria tudo ali, ó. E fora muitas outras coisas que tem ali, né? Eu foquei mais nessa parte, né? Pra geração de conteúdo e tal, né? Eu dei uma olhada nessa parte, mas é uma coisa com uma infinidade de... Tu pode fazer estratégia de marketing, tu pode... Isso, até carta de amor tu pode pedir pra mim. Tá sem raciocínio aí pra conquistar uma nega véia aí, vai lá no ChatGPT, faz uma carta de amor, o nome dela é fulana, eu quero que tenha essas palavras, ele vai bolar o negócio pra ti. Isso é um perigo até pra um trabalho da escola. Uma criança vai lá, mas um adolescente vai lá fazer um trabalho na escola, o ChatGPT vai fazer pra ele. Primeiro a gente precisa separar duas coisas, né? Eu uso o ChatGPT para fazer cálculos ou alguma análise que a gente quer, a gente acaba usando porque acaba facilitando ali o ganho de tempo, né? Agora, a gente criou vamos dizer assim, uma ideia de inteligência artificial que não existe. Isso não é inteligência artificial, tá? O ChatGPT, apesar de a gente ser colocado ali como um sistema de inteligência artificial, né? Ele é um software de análise de banco de dados, como o Google como o Facebook também tem, né? Você pesquisa lá, chinela Havaianas, quando você entra no Facebook, tá em tudo que é lugar, chinela Havaianas. O que é aquilo? Aquilo é um algoritmo, né? Que controla ali o que você olha e ele puxa links daquilo. O ChatGPT também. Só que é lógico, ele é vamos dizer assim, um software mais sofisticado, né? Principalmente na forma de escrita dele, que o Google não tem. O Google ainda é aquele meio... ele fala ali sem muita concordância, né? Um negócio meio perdido, né? Assim, não é uma coisa muito legal, apesar de ter melhorado muito nos últimos anos. O ChatGPT, vamos dizer assim, ele é um nível acima, né? Ele sabe escrever muito bem, né? Ele tem um banco de dados muito grande, muito rico, né? Isso porque se você escrever em português, ele vamos dizer assim, ele usa as bases de português. Se você escrever em inglês, a base dele
de banco de dados ainda é muito maior de conhecimento. E ele consegue fazer aquela análise, né? Se ele gera Facebook, algum tipo de falha, enfim, ou algum tipo de informação errada, eu não sei, talvez sim, porque ele talvez não consiga identificar esse tipo de coisa. Agora, ele não é uma inteligência artificial, né? Isso acabou pegando porque a empresa que cria, ele trabalha com inteligência artificial, né? E acabou ficando ali como, é um sistema de inteligência artificial. Aí as pessoas, poxa, ficando com medo, porque o sistema, né, não para de crescer e você se assusta com o tipo de análise que ele te dá. Mas só para deixar claro, né, a gente dificilmente vai conseguir criar um sistema de inteligência artificial, né? Para a gente ter uma configuração de inteligência artificial, a gente precisa ter uma coisa chamada consciência, e isso não é replicado para a máquina. Enquanto a gente não tiver isso, nós nunca vamos ter um sistema de inteligência artificial. Mas tu já assistiu aquele filme Megan? Já assistiu ou não? Eu assisti no cinema, eu e minha esposa esses dias. O Homem do Céu. Se é parecido com isso ali, tem que parar o negócio aí. Não, é muito avançado. Hoje os sistemas de análise de banco de dados, eles são extraordinários, né? Isso, você está vendo um setor. O setor financeiro utiliza isso, é assustador, né? É que a gente convive com o Google no dia a dia e perdeu a percepção do tamanho que é ele, né? Mas é fácil, né? Se você falar uma coisa perto dele, você vai entrar na internet e vai ver que ele... Pô, mas como é que eu pensei... Não, você não pensou, você falou perto dele. Exato. Esses dias, no episódio 2, eu entrevistei o Kleber Sobis, que é piloto de Fórmula Truck. Sim. Eu jamais havia pesquisado no meu Facebook Fórmula Truck. Eu comentei, falei com ele no WhatsApp e comentei com a minha esposa, com meu amigo, com meu outro amigo. Vai vir um cara lá assim, assim, assim. Começou a aparecer no meu Facebook Fórmula Truck. Fórmula Truck. É uma coisa... Não, e outro dia também, falando sobre que deu uns alienígenas pra jogar lado aí que estavam fazendo umas aparições aí, não sei o que. E daí eu comecei a tocar no assunto também. Começou a aparecer coisa de ufologia pra mim. Já é uma coisa que tu fica pensando, né? Olha a tecnologia, o quanto tá avançada, né? E aí, conforme você funde empresas de grande porte, você funde banco de dados, né? Você fala uma coisa você escreve uma coisa no seu WhatsApp e o seu Facebook automaticamente tem acesso àquela informação, ou vice-versa, né? Então, o mundo está conectado, né? O quanto isso é bom ou quanto isso é ruim, isso é uma coisa que a gente vai descobrir no futuro, né? Depende do ponto de vista. Que isso isso na verdade assim, vem de muitos anos que a evolução da indústria tira uma vaga de emprego. Uma máquina faz o trabalho de tantas pessoas. Mas é a evolução, né? Não tem como fugir disso, né? Eu vejo assim, eu trabalho com automação, né? Então eu ouço muito isso também, né? Mas você vai fornecer uma máquina que vai fazer a função de 20 pessoas, né? Mas eu vejo por outro lado também, né? Quem constrói aquela máquina também precisa de 20 funcionários para fazer 1, 2, 3. A diferença é que quando você tem uma pessoa operacional, você tem ali um custo, um salário baixo, porque a pessoa só faz aquilo, né? Então, esse tipo de função é a tendência a desaparecer. Porém, funções mais complexas, mais técnicas, elas tendem a aparecer, né? O profissional que vai programar o robô, é o profissional que vai mexer com software, manutenção. Então você abre outros mercados, né? A impressão que a gente tem uma impressão, você diz, poxa, mas antigamente a Volkswagen tinha 20 mil funcionários, hoje tem 20. Mas antigamente a Volkswagen fazia tudo internamente. Hoje ela tem lá um parque de fornecedores com mais funcionários ainda. Componentes. Só ali, as montadoras, né? Não fabrica, só monta. Naquela época a gente, sei lá, tinha... Não sei, na cidade tinha, sei lá, 800 mil pessoas. Hoje tem 2 milhões, então você tem muito mais pessoas. Então é óbvio que você não consegue absorver esse tipo de coisa. Então é uma série... o assunto é bem complexo, né? Não é tão simples assim de falar assim, automação tira emprego. Eu acho que não.
ela força com que as pessoas estudem, se qualifiquem, né? E essa que é a visão que vocês têm do Projeto Connect, né? Essa visão. É a capacitação para o futuro. Exato. Porque vai ter funções ali na frente que quem não se preparar, não vai ter como trabalhar, não vai ter como desempenhar o trabalho. Exato. Você imagina, cada vez mais você tem softwares mais complexos, né? Então a gente precisa que as pessoas entendam como o software pense como software para poder trabalhar com o software. Né? E a gente vê até no Facebook hoje, por exemplo, toda empresa de fundo e quintal tem a página da empresa. Tá usando tecnologia para isso. O cara vai contratar alguém para trabalhar para ele, vai precisar saber mexer nessa tecnologia. O mundo ele se movimenta muito rápido, né? Então, se você pegar, sei lá, antes da pandemia, os mercados, você não conseguia fazer compra no mercado e entregar em casa, né? Então, assim, as compras de alimentos também eram bem menores pela internet, né? Boa parte das pessoas continua utilizando esse tipo de serviço. Então, você faz compra, recebe a compra em casa, você compra comida, compra farmácia. São coisas que a gente não estava tão acostumado. E é uma boa para fazer economia, né? A gente que não tem o hábito, mas tu pega hoje, cara, chega a ser uma concorrência desleal. O Mercado Livre vendendo um tênis, que eu tô usando um tênis que eu comprei no Mercado Livre. Tem na minha cidade, aqui em Getúlio tem. Mas é muita diferença de preço. Sim. O mesmo produto. E a comida também. Esses dias eu tava orçando sabão em pó, amaciante, fazer um ranchinho no Mercado Livre. E daí acabei não comprando, né? Porque não tenho o hábito, né, de comprar isso. Mas se torna muito econômico começar a comprar assim, né? Sim, aqui a gente não... Assim, as cidades aqui são menores, então a gente não tem essa estrutura. Mas em São Paulo, por exemplo, existem distribuidoras que são mercados que não tem porta aberta. Eles são um depósito. Então você compra o que você quer, ele separa e te entrega. É muito mais barato? Sim. Por quê? Ele tem menos funcionário, ele não é um comércio aberto que tem que cumprir horários diferenciados, ele não precisa estar numa área comercial, ele pode estar mais afastado da área. Então, assim, todo um custo de operação é mais em conta. E lógico que conta. Só que aí a gente vai voltar naquela... A gente tem que pensar lá na frente, né? O que vai acontecer com o comércio no futuro? Será que as empresas estão pensando nisso? Porque o e-commerce está aí, né? Então, talvez em cidades menores você ainda tenha ali as pessoas que querem ir na loja para ver. Mas isso tem dias contados, né? Não, daqui a pouco vão ali só para experimentar a calça, o tênis e manda vir na internet. Sim. É complicado. São cenários futuros que a gente tem que imaginar, né? Diego, a gente precisa entender assim, a gente tem que ter o nosso negócio olhando sempre para frente, né? Um meio de você olhar para frente é olhar para outros países que estão bem na nossa frente. Então, a pandemia, por exemplo, vou dar um exemplo bem que todo mundo viu. A pandemia, a gente estava há 2 meses, basicamente, atrás da Europa. Então, tudo que acontecia na Europa acontecia depois de 30, 40, 60 dias aqui. Então, a gente sabia o que ia acontecer. Saiu de uma onda, na Europa tá uma segunda, cara, ela vai chegar aqui. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, o nosso negócio é a mesma coisa. A tecnologia, ela tá lá fora muito maior do que nós, né? A gente não investe tanto em tecnologia assim no Brasil. Na verdade, a gente investe praticamente em nada, né? Eu conheço grandes cientistas, pesquisadores que todos estão fora do país. Porque a gente não dá mínima para eles. E aí eles vão para fora, eles conseguem o dinheiro que precisa para pesquisa, desenvolve lá a tese dele, prova aquilo e a patente fica com quem? Com o país que pagou. E a gente perdeu a patente. Aí não vamos pagar mais caro ainda para ter aquela tecnologia. A gente precisa estar olhando lá fora para ver o que está acontecendo, para criar os nossos negócios aqui, acelerar. Porque senão a gente fica sempre atrás, né? Você acha que se a gente tivesse um comércio livre, por exemplo, com a China, alguma empresa no Brasil ia sobreviver? Muito difícil. Com a Índia. Cara, eu acompanho a Índia de perto. A gente tá ficando anos-luz deles, né? A gente tem uma visão que a Índia é atrasada, que a gente vê aqueles videozinhos de comida. Cara, isso aí é mídia de internet, tá? As fábricas na Índia são extremamente tecnológicas, tá? Eu conheço algumas que a gente não tem nada nem parecido aqui.
Então, o mundo está se transformando, né? Então, não adianta a gente achar que vai continuar fazendo, o meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou continuar assim. Cara, tá com os dias contados, a gente precisa mudar, né? E volta a questão do teu segmento aqui. Cidade pequena já é mais complicado para colocar na cabeça do cidadão que uma parceria, por exemplo, ou um sistema que vocês possam estar fornecendo vai melhorar a percepção dele, a produção e tudo mais, né? Você tem que ter muito argumento, tem que ter muita conversa, tem que explicar para ele o que está acontecendo, tem que mostrar o que acontece lá fora. Obviamente que quando você tem empresas familiares, você tem mais dificuldade de investimento, de entendimento do que precisa ser feito. Por outro lado, tem empresas que estão sofrendo mudanças porque os filhos ali daquela família está crescendo e estão assumindo o negócio. A visão deles é outra. Uma geração nova, né? Essa geração tem outra visão. Eles não enxergam mais como os pais. Então talvez tenha um delay aí que nos próximos anos o que hoje não é aceito passe a ser aceito, né? Bom, pessoal, então é isso aí. Esse foi o bate-papo com o William de Donato, CEO da Arapau, empresa de tecnologia que com muito orgulho temos aqui na nossa cidade, na nossa região, né? E muito obrigado, William, pela presença aí. Agradeço mesmo por ter vindo aí e fica o convite para quando quiser voltar aqui aos estúdios do Portal Tchê, contar alguma novidade. As portas estão abertas para você aí, meu amigo. Eu agradeço o convite, é sempre legal poder conversar, não só falar da minha empresa, mas falar da tecnologia, do que tem lá fora, do que a gente pode aproveitar na nossa vida. Então eu gosto de estar sempre viajando e vendo coisas novas para poder compartilhar com as pessoas, para que a gente possa ter uma vida melhor, ter uma cidade melhor, conseguir alguma coisa melhor para todos nós, né? E novamente eu quero agradecer o convite, também colocar aí que as portas da minha empresa aqui em Getúlio estão abertas para você, para toda a comunidade, quer conversar, quer uma oportunidade de negócio, quer melhorar o seu negócio, enfim, a gente está sempre aberto aí para conversar, e independente do assunto, qual que é o que a pessoa está buscando, enfim, vai lá, desabafa lá, a gente ouve também. Psicólogo também, né? Exato, a gente vai lá, tenta ajudar de alguma forma, né? Engenheiro e psicólogo, né? Beleza, pessoal. Então é isso aí. Para você acompanhar o Fala Tchê, é todas as quartas-feiras, às 20 horas, na página do Portal Tchê no Facebook, no canal do YouTube, que é portaltchê.fala Tchê. E agora a gente tem também a página no Facebook do Fala Tchê. E devagarinho a gente vai construindo um conteúdo legal para vocês aí. Então tá ok, pessoal. Muito obrigado. Até mais.